Bem-vindo, galera, ao Conectados pela Palavra de Deus. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então eu convido a você pegar a sua Bíblia e nós vamos ler juntos Atos 6. E vai dizer assim: a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, se queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos à mesa. Os irmãos escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, a obediência à fé. Somente do versículo 7, depois a gente dá continuidade. Vamos lá. Vai falar aqui sobre a escolha dos 7. A minha tradução é a NVI que eu estou usando aqui para fazer o vídeo. A gente entende que quando a igreja está crescendo, cresce também a demanda de números de problema, onde tem pessoas que têm problemas. Então, essa igreja inicial estava crescendo, era uma igreja que já tinha 3.000 convertidos, 5.000 almas, e aí vai se agregando gente, e aí os responsáveis ali daquela liderança eram os apóstolos. E chegou uma hora que os judeus de fala hebraica, que são judeus nascidos ali no território realmente de Israel, e tinha os judeus que eram judeus, mas estavam em outros lugares, ou seja, foram criados em outros lugares, tinham culturas diferentes, e eles vieram até esse lugar, até ali aquele território. Por isso que a palavra vai fazer uma diferenciação, olha, os judeus de fala grega e os judeus hebreus, Porque esses judeus de fala grega, eles não tinham o costume dos judeus hebreus, cultura diferente. E aí houve uma murmuração. Por quê? Porque os judeus de fala hebraica, eles estavam recebendo os alimentos, mas os outros não, ou seja, as viúvas não estavam recebendo. Então começou uma murmuração, Por que eles estão recebendo, por que elas estão recebendo e por que nós não estamos recebendo? Então houve essa murmuração. À medida que a igreja cresce, realmente ocorre a murmuração. E aí os apóstolos disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus para servirmos à mesa. Eles entenderam o seguinte: olha, nós os 12 fomos chamados para levar o evangelho. A gente não pode parar agora para servir à mesa. Mas quando os apóstolos falam isso não quer dizer que servir à mesa é inferior e levar a palavra é superior, ou vice-versa. Eles entendem que o seu chamado é esse e que eles não podem parar, porque se eles parassem, como é que ficaria a palavra? Porque eles tinham que praticar agora o ID, aquele de 2 em 2, eles tinham que praticar tudo isso, eles não podiam parar. E eles entendiam que esse trabalho era tão importante quanto o ministério da palavra, Você levar o alimento, até porque se eles se considerassem que não era importante, eles mesmos estariam se contradizendo, porque você vai ler lá no princípio de Atos que eles tinham tudo em comum, O próprio Barnabé, ele vende uma propriedade e coloca o valor adquirido pela propriedade nos pés dos apóstolos. E o que eles faziam? Eles iam para o shopping? Não, eles repartiam para todos, para que ninguém passasse necessidade. Então eles sempre entenderam que era muito importante esse ato. E aí o que eles fazem? Eles escolhem 7 homens. 7 homens cheios do Espírito Santo. E eles escolhem aonde isso? Em outros lugares, em outros países, em outros continentes? Não. Eles escolhem 7 homens que estavam ali com eles.
7 homens que eles já estavam observando a conduta, 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de graça, fé e sabedoria. E como é que os apóstolos vão fazer isso? Olha o requisito, porque a gente acha que servir a Deus é servir de qualquer jeito, e não é. A gente fala assim, mas eu vou fazer assim mesmo. Deus está vendo o meu coração, Ele vê o teu coração, Ele vê a sua atitude, e muitas das vezes Ele não aprova. Vamos lá, vamos ler aqui, no versículo 3. Irmãos, escolho entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabedoria, para passarmos a Ele essa tarefa. E muitas das vezes os irmãos estão na igreja questionando por que fulano está e eu não estou. Por que fulano foi convocado e eu não fui convocada? Porque Deus olha o nosso caráter, olha o nosso testemunho. E a liderança tem que estar cheio do Espírito Santo para colocar alguém cheio do Espírito Santo para realizar a obra, para dar continuidade. E é isso que esses apóstolos fazem. Eles já olham tudo isso, eles olham a conduta, olham a sabedoria, olham a fé. E depois o que eles fazem? Eles escolhem 7 homens, na qual nós já lemos o nome deles, e os apóstolos vão fazer a imposição de mãos para abençoar esse trabalho que está se iniciando, esse trabalho tão importante que é a distribuição do alimento, né? É importante a igreja fazer um trabalho social, sim, mas a igreja não pode abandonar o ministério da palavra e da oração. E é isso que está nos ensinando aqui. Os diáconos, né? Eles são levantados, vamos dizer assim, 7 diáconos para tratar desses assuntos também. E nessa quem também, dentre os 7, é levantado é Estevão. E a palavra vai dizer que Estevão é cheio do Espírito Santo. E nós vamos dar continuidade no outro vídeo, em Atos capítulo 7, para a gente ver como esse homem era cheio do Espírito Santo. Agora vamos dar sequência a Atos 6, que é a prisão de Estevão. Estevão, homem cheio de graça, do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus, Cirene, Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Quando você é cheio do Espírito Santo, ninguém resiste a você. Estevão falava porque ele foi levantado para a distribuição do alimento, para ajudar as viúvas, lembra? Só que também ele era cheio da palavra de Deus. Era um homem que orava, por isso que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore e busque pela palavra de Deus. E ninguém podia discutir. E aqueles homens que Estevão conversavam também eram homens entendidos e muito entendidos da palavra, né? Tanto é que eles não aceitavam que Estevão soubesse mais. E houve uma discussão ali, e como eles não podiam ganhar, porque eles estavam cheios da obra da carne e Estevão cheio da obra do Espírito Santo, eles pegam e vão subornar homens para dizer que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. E lógico, nós sabemos que Estevão não fez isso em momento nenhum. Entenda que quando tu estiver cheio do Espírito Santo, vai levantar pessoas para dizer que você não está falando em nome de Deus. Vai levantar-se perseguições, vai se levantar afrontas, vai se levantar contendas, mas continue a falar do Espírito Santo. Você vai tomar pedradas, sim, mas você vai ver os céus abertos, vai ver o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Continue nesse propósito, ajude e entenda que cada pessoa tem sua função dentro da igreja. Uns foram chamados para o ministério da palavra e outros foram chamados para a distribuição da mesa. Mas ambos, eles tinham conhecimento da palavra. Isso não te isenta você não saber a palavra. Independente do cargo que o Senhor te levantou, independente disso, você tem que saber conhecer as Escrituras. Porque Estevão foi chamado para o exercício da mesa, mas ele foi lá e falou com aqueles homens sobre a palavra de Deus. Então ele entendia da palavra, até porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi escolhido ali por homens de Deus. Então fique no seu lugar, sabe? Absorva toda a palavra, fique no lugar onde Deus mandou você ficar.
E entenda, sem oração, sem palavra, a gente não consegue ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vai nos ensinar muito bem isso. É importante, todas as áreas da igreja é importante. Assim como o corpo tem vários membros e todos os membros são importantes. Todas as funções são muito importantes. Então, o nosso devocional hoje de Atos 6 é para explanar um pouco, né, sobre como é que eu sou cheia ou cheio do Espírito Santo. É pelo poder da palavra, pelo poder da oração, né? A gente escuta muito assim, oração é orar com ação. Então eu tenho que orar e fazer alguma coisa, ajudar alguém ao próximo, beleza? Eu super concordo com isso. Só que eu pego para mim e faço um pouquinho diferente. Eu acho que oração é você orar e colocar a palavra de Deus em ação, na tábua do seu coração, sabe? É você orar e você ler. Você tem que entender as escrituras de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se, não murmure dentro da igreja. O que acontece? A igreja está crescendo e o povo está murmurando, mas deixa de lado a murmuração e se encha da palavra de Deus para que você possa ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós estamos conectados pela palavra de Deus através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, nos ajude e deixe seu like. Não esqueça, é muito importante pra gente, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é bacana, é legal. Então ele vai promovendo, né? Vai divulgando mais esse vídeo. E a nossa intenção é essa, que a palavra de Deus venha a ser divulgada. A paz do Senhor Jesus para todos.